estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o tópico 5, a reconciliação com os adversários. Nós sabemos que Kardec faz uso no Evangelho de inúmeras lições trazidas pelas bem-aventuranças, ou aquilo também que é conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha de Jesus, né? E esse é um momento crucial, talvez o momento mais relevante de toda a sua jornada terrena, porque ele vinha conhecendo pessoas, convidando discípulos, montou o seu ciclo de apóstolos, o seu ciclo de seguidores leais, confiáveis. Eles já estavam acostumados com ele, com vários ensinamentos que ele trazia, e de repente ele convida os apóstolos a organizar um encontro com as pessoas que começavam a chegar de toda a Palestina, que tinham ouvido falar de Jesus, alguns em busca do Messias, que seria, na crença judaica, aquele que libertaria os judeus do jugo dos romanos e de todos os outros jugos, né? Porque eles tinham essa fantasia de que ocorreria um milagre divino, uma intervenção divina, política, que pudesse trazer paz e libertação do povo judaico, que por muitas e muitas gerações foi escravizado, exilado e etc. Então, muitos deles vinham em busca de Jesus pensando nesse Messias, e outros vinham já despertos para uma intuição da fraternidade, pela boa nova, pela cura de doenças e pelo carisma que Jesus conseguia disseminar por toda aquela região. Eram inúmeros acampamentos de pessoas, inúmeras comunidades que se mobilizavam para poder chegar ali. E pense o seguinte, não era fácil, como é para nós hoje, se deslocar de um local para outro, porque se fazia isso muitas vezes a pé. E algumas distâncias, né? Por exemplo, ali do lago de Cafarnaum, do lago de Genezaré, em Cafarnaum, até Jerusalém, era mais de 60 quilômetros. Você tinha que atravessar o deserto ou desviar do deserto da Samaria, né? Às vezes indo até a Pérea, para poder chegar em Jerusalém. Então as jornadas eram longas. E o judeu normal, ele não tinha cavalos, carroças, carruagens, né? Isso era uma coisa para as pessoas mais abastadas. Então era muito comum que eles se deslocassem a pé. Em vários momentos, as idas de José e Maria, e depois José, Maria e Jesus criança para Jerusalém, na apresentação do templo ou na ida deles para Belém, muito provavelmente eles fizeram esse percurso a pé, às vezes levando um burrico, porque o burrinho podia carregar as bagagens, né? Mas era muito comum eles fazerem esse trajeto a pé. Então, quando a gente fala que houve uma grande multidão para ouvir Jesus nesse monte, para ouvir sobre as bem-aventuranças, era um fenômeno muito importante, muito incomum. As pessoas faziam essa peregrinação para Jerusalém, na Páscoa, nos festejos em geral. Mas ali não era nenhuma festa em particular. Era um encontro para ouvir Jesus falar. E era à beira do lago, no monte. Não se sabe exatamente ao certo, tem várias teorias, mas se sabe que era ali, perto de Cafarnaum. Então essas pessoas foram se reunindo, foram acampando, algumas chegaram com alguns dias. Jesus então está preparado, começa a reunir as pessoas e falar, né? Jesus então se encontra nesse monte e ele reúne na sua sabedoria crística os ensinamentos mais importantes da história da humanidade. E ele poderia ter falado ali sobre
coisas que os poetas, os filósofos, os sacerdotes já tinham falado, já tinham escrito para todas as pessoas. Mas ele prefere falar, ele escolhe falar sobre coisas simples, sobre as dores humanas que aquele povo judeu sofria. Sem entender, sem se revoltar, aceitando com resignação e humildade e esperando uma intervenção divina para solucionar esses sofrimentos. Então Jesus começa a elencar as bem-aventuranças, principalmente tocando o coração dos aflitos, né? Daqueles que estavam doentes, daqueles que perderam muitas coisas, daqueles que estavam em profundo sofrimento ou injustiça, que não tinham a quem recorrer, que já tinham tentado de tudo, tinham feito sacrifícios no templo, tinham feito as suas orações, tinham recorrido aos sacerdotes e não tinham conseguido solucionar. Será que isso não é algo parecido, muitas vezes, com o que a gente tem no nosso dia a dia? Com as provações, né? Com as expiações que a gente traz, as dificuldades dentro da família, os casos graves de doenças crônicas, as dificuldades financeiras, as traições, os desequilíbrios em geral que a gente tem que enfrentar, as ofensas no trabalho, o desemprego, muitas vezes também os abusos que a gente encontra na sociedade, a violência. Então, esses sentimentos é que Jesus estava sensível, convidando as pessoas, então, a abraçar a sua causa, seguir com ele, porque o jugo dele é leve. Jesus, então, tentava mostrar o caminho da fraternidade, o caminho do amor. A história dos judeus, assim como daqueles povos orientais até então, era marcada pela lei de talião, a lei de olho por olho, dente por dente, a lei da vingança, aquela lei que incitava as pessoas a guardar as suas mágoas, a guardar o rancor, a ser igualmente violento para aqueles que cometeram as injustiças, as arbitrariedades. Mas aquele grupo, pela primeira vez, ouvia de um rabi, de um mestre, a lição do perdão, pedindo para que houvesse misericórdia. E se esperava que Deus tivesse misericórdia para com eles, que então eles primeiro pudessem ser misericordiosos para com todos aqueles que tivessem cometido as suas ofensas. Aqui então a gente encontra exatamente nesse tópico que nós devemos perdoar os adversários. Ora, mas o que é então a misericórdia que fala Jesus? Essa palavra, ela parece ser exclusiva de Deus. Tamanha força, tamanha dificuldade que nós temos de empenhar a misericórdia, e muitas vezes ela é também atribuída aos poderosos, aos reis, aos imperadores, aos juízes, né? Então, a misericórdia parece ser própria de alguém que tem um poder muito grande de desempenhar a justiça. E ele pode, ao invés de condenar, aplicar a misericórdia, que representa o perdão ou o alívio da pena, a diminuição da pena. A gente já assistiu isso no Evangelho, quando é apresentada a Jesus a mulher adúltera. Vocês vão se lembrar dessa passagem, em que o marido, rodeado de seus comparsas, de homens ali que pretendiam assassiná-la pelo apedrejamento, acusam a mulher de traição, de adultério, e provocando Jesus, sabendo que ele era um mestre respeitado, para que ele os justificasse, digamos assim, que ele validasse aquele ato. A gente sabe que Jesus começa em silêncio a escrever na areia os crimes que cada um daqueles homens cometeu, e eles, na medida que liam seus nomes e liam os seus crimes, eles envergonhados vão se retirando daquele lugar,
até que sobra apenas aquela mulher e o próprio Jesus. A mulher então se vira para Jesus e pergunta: mestre, tu não vais me condenar? E ele pergunta a ela: cadê os outros, aqueles que vieram te condenar? Ela diz: eles se foram. Ela falou: então eu também não irei te condenar. Vai e não peques mais, né? Ou vai e não cometa mais os seus erros. Né? Seja esperta, porque se você enganar novamente seu marido, talvez ele não esteja perto, você possa ser apedrejada, porque ainda que a lei humana seja injusta, ela é a lei aplicável em cada tempo, em cada época. Então Jesus ali, ele aplica a misericórdia. Mas veja que interessante, ele não se coloca numa posição de juiz. Ele não diz que ele perdoava os pecados dela. Não foram essas as palavras de Jesus, né? A posição da misericórdia é, antes de tudo, a posição da empatia. Jesus se coloca no lugar daquela mulher. Ela errou? Sim, ela errou. Mas esse erro justificaria que ela fosse apedrejada em público até a morte? Então, o perdão, muitas vezes, ele representa uma forma de nós sabermos fazer o que a gente chama em direito de dosimetria. Quer dizer, nós não precisamos continuar convivendo amigavelmente, fraternalmente, com aqueles que são arbitrários contra nós, com aqueles que são opressores, que são violentos. Jesus, nem o Evangelho em geral, nos pede isso, né? O que ele nos pede é que a gente não pratique a vingança, é que a gente não procure repetir o erro que aquela pessoa cometeu contra nós. Que a gente seja capaz, de fato, de compreender o quanto aquela pessoa que pratica o mal está envolvida com o próprio mal. E se nós estamos envolvidos com o bem, não cabe o mal dentro de nós. Nós temos que ser capazes de deixar que o mal permaneça nas instâncias da maldade. Quando a gente repete o ato da maldade, a gente se torna mal, baixando a nossa vibração e passando a agir como aqueles criminosos. Só que se a gente olha a justiça da terra, ela ainda está muito baseada na vingança. As leis humanas de hoje, nos estados organizados, dizem o seguinte: olha, cometido o crime, faça a denúncia e nós, Estado, representado pela polícia, pelo Ministério Público, né, pelo juiz, nós vamos analisar a situação e condenar esse réu com a pena própria, cabível, para o caso. Então, essa é uma forma de vingança, né? Só que não somos mais nós que praticamos. A gente pede que o Estado se vingue de nós. E a gente não quer saber, muitas vezes, em que condições aquele crime foi cometido. Então, é simplesmente uma pena de ódio, de vingança. E às vezes a pessoa tem tanta mágoa, tanto ódio, que ela ainda entra com uma ação civil pedindo indenização, reparação dos danos. Aí vocês vão me dizer assim: poxa, Lino, mas se é o nosso direito, por que a gente não pode fazer isso? Não, a gente pode, né? Assim como aquele marido poderia apedrejar a mulher pelas leis humanas. A gente pode fazer. Mas é justo? É razoável? Isso vai eliminar a nossa dor? Ver o outro sofrer, ver o outro escorraçado, vai aliviar a nossa dor? Por isso que é difícil, quando a gente assiste em outros países, o Brasil não tem, a pena de morte, a pena capital. Porque esta pena, o que ela faz? Ela nos obriga a reagir diante dessa maldade, mas com muita maldade também inserida ali. Um prisioneiro que é levado à pena de morte, ele passa anos na cadeia esperando o dia que lhe será aplicada a pena.
Então ele sofre por antecipação, sem saber exatamente quando será o dia da sua morte. E quando é anunciada a morte, então ele já sabe, ele vai ali contando regressivamente esse dia, né? Imagina a ansiedade, imagina o pânico dessa pessoa de saber que ele será condenado à morte, qualquer que seja a forma. Qualquer que seja a forma. Nos países onde a lei é mais primitiva, ainda tem a morte por enforcamento ou por tiro e etc, né? Normalmente nos países um pouco mais organizados em termos jurídicos, em que há essa pena, eles aplicam a cadeira elétrica ou a injeção letal. Então, veja que maldade da nossa sociedade ainda de fazer isso. Aí vocês vão dizer, mas ele era um assassino em série, ele era um estuprador, ou ele era uma pessoa extremamente cruel, né? Sim, mas enquanto nós tivermos olhos para combater a maldade com a maldade, a sociedade não vai mudar. E, no entanto, a gente é muito condescendente com aqueles outros criminosos que estão relacionados à área econômica, né? Que lidam com corrupção e etc. Porque a gente diz assim, mas ele rouba, mas faz, né? Ou então a gente acha que esse roubo não é tão importante, tão relevante para a sociedade. Recentemente, nós temos visto muitos garotos desses de entregas, trabalhando com aplicativos, que estão sendo filmados em assaltos, às vezes até armados, né? De moto, roubando celular, roubando principalmente bolsa de mulher. E às vezes com bastante violência. O sentimento desses garotos é perfeitamente compreensível, se a gente quiser prestar atenção. Eles são, de fato, fruto, vítimas da sociedade extremamente abusiva. Basta tentar compreender a trajetória deles. E que lugar é esse em que eles estão? Porque nós que encomendamos as comidas, né, e todo tipo de entrega, na grande maioria das vezes não olhamos nos olhos dessas pessoas. Não agradecemos, não falamos bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não queremos saber quem eles são, né? Nós estamos aqui no conforto da nossa casa e eles saem por aí, nessa moto, atravessando o trânsito com muita pressa, porque precisam fazer muitas entregas para ter alguma remuneração mínima possível e razoável. Uma remuneração que não é de emprego, que não tem fundo de garantia, que não tem aviso prévio, que não tem férias, que não tem 13º e nada disso, né? A gente sabe que muitas vezes eles sequer têm um lugar onde eles possam usar o banheiro, onde eles possam descansar, esticar as pernas, né? Onde eles possam se sentar adequadamente, onde eles possam aliviar a tensão do trânsito. Quer dizer, eles estão sujeitos a muita pressão. E eles já carregam também uma trajetória de infância muito associada ao abandono. É comum vários deles não sequer conhecerem os pais, não sabem, não tem na certidão de nascimento o nome do pai. E quando tem, ainda assim, eles já passaram por vários padrastos, né? No sentido negativo que essa palavra traz, muitas vezes da violência, também de abusos, né? Da inconsistência, da falta de afetos. Quem é essa mãe desses rapazes, né? Será que é uma mãe amorosa, cuidadora, zelosa dos estudos, preocupada com o bem-estar deles? Ou será também que é uma mãe vivendo no mesmo contexto de opressão, passando muitas necessidades, tendo que trabalhar fora, não tendo com quem deixar o filho, às vezes leva para a creche, às vezes ela tem que dividir com o tráfico que adota essas crianças como olheiro, como malas, né, de ficar levando e trazendo coisas e assim por diante. Então, a história desses entregadores, que a mídia parece condenar sem qualquer cuidado, sem qualquer empatia, né, e nós também, que começamos a desenvolver medo dessas pessoas,
simplesmente a gente coloca numa situação como se essa fosse uma escolha deles. E não uma circunstância levada até pelo desespero, pela opressão, pela falta de perspectiva que esses garotos têm. Porque no início, quando eles conseguem a bicicleta ou a primeira moto, pagam lá parcelado em 5, 6 anos, né? Mal conseguem receber a remuneração para esse parcelamento, eles têm uma expectativa de que quando eles quitarem aquela dívida, que eles terão uma remuneração melhor. Mas o que vem acontecendo é que eles estão cada vez mais oprimidos. O que resta para eles não é suficiente para a comida, para eles poderem se vestir, para fazer a manutenção, para trocar de equipamento, para tentar mudar de profissão, para poder pagar os estudos. Eles chegam exaustos, trabalham de noite, não tem horário para estudar. Mas a gente não se lembra disso. É mais fácil a gente chamá-los de marginais, de criminosos. Então, quando a gente fala em misericórdia, não é apenas no ambiente da nossa casa. É claro que isso é importante. Talvez o maior ato de misericórdia seja mesmo no nosso próximo, né? Naquele que nos ofende, na nossa vizinhança, ao alcance das nossas mãos, os nossos parentes, às vezes os nossos pais, tios, padrastos, madrastas, né? Vizinhos, chefes, aqueles que estão bem no nosso entorno. Sim, a esses cabe a misericórdia. Mas a gente precisa ter um olhar social também. A gente precisa começar a compreender que a raiva alimentada no coração desses jovens, em algum momento, ela vai explodir. Hoje eu estava andando aqui com os cachorros, né? Mais uma vez eu vejo isso, mas é sempre muito triste. Esses garotos, às vezes pessoas mais velhas, a grande maioria homens, vivendo na rua, catadores de reciclagem, catadores de lixo. E em duas ruas diferentes, duas pessoas diferentes, eu vi eles arrebentando os sacos e atirando assim para trás, né, aquilo que não interessava para eles. Então, jogavam de um lado aquilo que eles queriam, normalmente as latinhas, as garrafas PET, e o restante eles se espalhando pela calçada, pela rua, e fazendo muito barulho. E para mim ficou muito evidente que eles estavam chamando a atenção, os dois estavam chamando a atenção. Eu diria até mais, eles estavam desesperados para que alguém os notasse e pudesse interceder por eles. Eles estavam com muita raiva daquilo que eles estavam fazendo. Como é que alguém pode sentir prazer de sentir aquele cheiro, né, de coisas? Porque nós ainda, que nos sentimos civilizados e muito mais bem educados, sequer lavamos, né, o que é material reciclado. Sequer separamos adequadamente. Veja, aqui no Grajaú, o dia de material reciclado é amanhã, quarta-feira, coleta. Só que hoje, se vocês andaram pela rua, estava cheio de sacolas de material reciclado. Papelão, garrafas de plástico, garrafas de vidro, né? Vários objetos que podem ser reciclados e latas também metais. Então, assim, para nós que somos civilizados, se nós tivéssemos adequadamente armazenado isso, amanhã de manhã colocaríamos ali, o lixeiro passaria, ou então eles mesmos recolheriam isso no dia certo e levariam embora. Mas não, a gente não quer guardar lixo na nossa casa, né? Então a gente joga na rua. E aí eles é que são os culpados, porque eu canso de ouvir isso aqui no Grajaú, que eles são chamados de cracudos, ninguém nem sabe se de fato eles são cracudos. A grande maioria que eu vejo é apenas um catador, tentando sobreviver com as migalhas da sociedade, né? E eles estão com muita raiva. Eles estão com raiva porque aquele lixo está muito fedorento, porque ele não foi armazenado adequadamente, porque as pessoas misturam material reciclado com o lixo orgânico, né? E fazem isso de qualquer maneira. E sobra para eles tentarem ganhar a miséria do que pagam pelo acúmulo desse material. Então, quando eles criam essa desordem nas calçadas, ou saem com aqueles sacos enormes de lixo nas costas, fazendo muita balbúrdia, né? Ou então subtraindo de alguma casa algum objeto de metal
porque se eles não conseguiram acumular pelo lixo, eles precisam complementar com luminárias, com portões, com objetos de alumínio, de toda a ordem que eles encontram. Mas nós chamamos eles de marginais, de criminosos. E o que é que nós estamos fazendo para reverter essa situação? Por acaso a gente tem alguma empatia por essas pessoas? Por acaso a gente se interessa pela situação deles? Por acaso a gente tem algum respeito? E veja, aqui eu estou falando até antes do contato, na simples organização. E se o nosso respeito não é por esses que são catadores, deveria ser por aqueles que são os garis, que trabalham na conluve. Porque esses também não estão obrigados a ter que recolher o nosso lixo desorganizado, o nosso lixo aberto, lançado de qualquer maneira na rua. A gente está falando de misericórdia, mas vejam, não dá para você ensinar um ignorante a ser misericordioso. Um ignorante moral, não é um ignorante de escola, de diploma. Porque nós ainda estamos num patamar de muita ignorância moral. A gente não se importa com as pessoas. A gente não pensa quando vai ao banheiro que depois de nós, outra pessoa vai usar aquele mesmo banheiro. A gente sequer, às vezes, abaixa a tampa da privada, gente. E aí nós vamos falar de misericórdia. Então, a misericórdia que Jesus fala é sobre o se colocar no lugar do outro, é reconhecer no outro a aflição que ele sente. E é ser solidário, compassivo com essa dor. Mas para que a gente possa fazer isso antes, a gente tem que ter um mínimo de respeito na sociedade. A gente tem que ter um mínimo de cuidado. Quantas vezes na nossa casa a gente percebe que as tarefas domésticas sequer são bem divididas, que sobra muito mais para as mulheres, e vou dizer, sobra muito mais para as mães, né? Porque os filhos, sendo homens ou mulheres, zarpam, não querem fazer nada. E os maridos, então, desaparecem. Então, a gente está no século XXI e a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre não jogar lixo na rua. Tem que falar sobre não jogar papel de bala aberto no carro do Uber, ou no transporte público, ou chiclete debaixo do banco. Não adianta a gente pensar que quem faz isso é alguém mal educado. Não, é mal educado no sentido de não ter tido educação, de não ter querido se educar. Mas o que eu vejo muitas vezes é que são pessoas muito educadas, muito educadas. Quando a gente vai ao cinema, vocês já repararam que a gente entra na sala e ela está limpa. Mas reparem que pouco antes de abrirem as portas, tem alguém que tem que varrer aquele chão, que tem que pegar os lixos que estão deixados lá dentro. A gente sequer recolhe o que a gente consome. A gente vai à praia e deixa plástico, deixa madeira do picolé que a gente está tomando, a gente deixa latinha de cerveja. A gente faz muita sujeira, muita sujeira. No passeio que nós fizemos aqui na cachoeira há 2 semanas, chamou bastante atenção, porque havia a queda d'água e depois uma pequena represa, assim, formando um lago. E dividindo a parte que era mais próxima da queda d'água com a outra parte da vegetação, tinha umas pedras ali e um pouco de água acumulada. Essa água, ela estava muito suja, muito suja. Assim, a natureza não sujou aquilo. Aquilo era um produto químico, a gente não sabe exatamente o que. Provavelmente era alguma coisa como protetor solar, né, o bronzeador, ou qualquer outra coisa, o repelente, o que fosse. Gente, espuma branca, espuma amarela acumulada ali, não tinha para onde sair, represada. E se ela tivesse para onde sair, ela iria contaminar o restante da água, iria lá para baixo. Parece que a natureza estava tentando ajudar a gente, filtrando naquela poça d'água, esses elementos químicos que nós, humanos, é que levamos para lá, né?
Então, é difícil falar de misericórdia e é difícil esperar a misericórdia divina para nós que vivemos como animais irracionais, como animais primitivos, brutos, porque os animais que nós conhecemos, principalmente os que são mais próximos de nós, mais domesticados, eles não sujam a floresta. Eles não fabricam plástico, eles não usam materiais químicos. Na verdade, tudo o que tem na natureza é orgânico, é reciclável. Nós é que estragamos e contaminamos a natureza. E a gente tem que ser o tempo inteiro lembrado de que isso é ruim. A gente não se preocupa em olhar o rótulo das coisas que a gente compra para poder usar em casa, sem perceber que o que a gente usa é jogado no esgoto e vai sujar o mar, vai sujar as lagoas, porque isso será mandado para um emissário submarino. Gente, a gente está falando de qual misericórdia? Nós estamos precisando primeiro de uma misericórdia com a gente, uma misericórdia com o planeta, uma percepção de que o planeta é um ser vivente. Ele é diferente de nós. Ele não é um hominídeo, mas é um ser vivente. A gente sabe que a Terra tem vida. A Terra vibra, ela tem um ciclo de progresso. Ela tem uma história, uma trajetória, ela tem um fim. Então a gente precisa aprender a olhar os seres que vivem. E tudo o que a gente faz nessa relação com esses seres. Viver o amor não é algo apenas no aspecto social, da convivência e da tolerância. É isso também. Mas a misericórdia verdadeira, ela nasce na simplicidade das pequenas coisas, dos nossos gestos, das escolhas que a gente faz e da maneira que a gente quer conviver no planeta. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mesmo. E é difícil. É difícil porque a gente não tem a disciplina e o cuidado de observar essas condições que a gente provoca, esses efeitos que a gente provoca nas pessoas. Mas a gente espera que os outros tenham misericórdia por nós. Né? Principalmente das autoridades, das pessoas que têm algum poder de decisão para nós. Aqueles que definem os nossos salários, aqueles que nos sustentam em casa, aqueles que de alguma forma nos prestam serviços e que deveriam nos favorecer. E que nós somos extremamente rigorosos nas nossas avaliações com eles. Mas incapazes de estabelecer uma pequena conversa, um pequeno diálogo, de oferecer um agradecimento mínimo que seja. De ser solidário com aquela condição. Eu todas as vezes que passo num pedágio ou que vejo um caixa de supermercado, eu fico imaginando a dor no ombro que essas pessoas sentem. O desvio de coluna que deve ter provocado isso. Já parou para pensar nisso? Você ficar o tempo inteiro diante do caixa, tendo que se mover para o lado esquerdo e para o lado direito, esticando o braço para poder pegar os objetos. Quantas vezes vocês andam no caixa de supermercado e vocês deixam longe de propósito, né? Ou sem querer? Porque a indiferença é também uma maldade. Você chegar na beira do caixa e não pensar que o caixa não tem o dever de esticar o braço para pegar o que você deixou longe. É seu dever facilitar a vida dele. É seu dever empacotar e não esperar que ele empacote para você enquanto você verifica as redes sociais. Veja o grau de desprezo social, de coisas banais que a gente tem praticado, gente. Coisas banais. E a gente espera a misericórdia divina. A gente espera que Jesus venha e interceda por nós para que não haja terceira guerra nuclear, terceira guerra mundial. Mas a gente não pratica a misericórdia, a gente não tem cuidado, empatia pelas coisas básicas. A gente não cuida dos animais. A gente não cuida das nossas plantas. A gente come um monte de produtos ultraprocessados, industrializados, pagando mais caro do que ir lá na feira e comprar comida fresca, fazer em casa.
né? E depois carrega aquele bando de embalagens sem ter o que fazer com isso. Eu comecei a fazer um experimento em casa para tentar não ter sobra, ou o mínimo de sobra possível, de orgânicos, de material que a gente consome, de comida vegetal, principalmente. E eu consegui, em uma semana, juntar de resíduos apenas uma sacolinha dessas pequenas de supermercado. E isso somado ao lixo do meu banheiro. Uma semana, eu morando sozinho. Fiquei feliz. Falei, poxa, que legal, reduzi o lixo orgânico. Aí eu fui olhar a lixeira que eu guardo os recicláveis. Gente, tinha um saco de 100 litros. Eu falei assim, não é possível que eu sozinho junte por semana 100 litros de lixo reciclável. O que é que eu estou fazendo com o planeta? Porque esse lixo, às vezes é reciclado de verdade e às vezes não é. É enterrado num aterro qualquer, aguardando aí alguns milhões de anos para que possa ser reutilizado. Mas é difícil, porque a gente acaba comprando embalagens que eu não consigo comprar a granel. E mesmo quando eu vou no mercado, ou na Casa Pedro, onde for, se eu comprar a granel, eles vão acabar colocando isso num saco plástico. Nós precisamos ser capazes de mudar isso. Nós precisamos começar a pensar diferente, a tentar voltar um pouco no tempo, sabe? A gente ser menos digital e mais analógico, a gente ser mais dos contatos, né? Hoje é um dia de uma reunião presencial. A gente aqui escolheu fazer isso de uma forma simples. Às vezes a gente tem a interferência do trabalho mediúnico, da roda ali fora, da desobsessão, porque a gente precisa dessa convivência. Já tem muitas reuniões virtuais. A gente tem também alguns estudos que são virtuais. Nem tudo precisa ser presencial. Mas o contato está fazendo falta. E é o contato olho no olho. É o contato da conversa, sabe? E não é a conversa pelo telefone, não é a conversa pelo WhatsApp. É a gente estar presente, é a gente ter que se deslocar, ser custoso para encontrar o outro. A gente ter que abrir mão do tempo de outras coisas para que haja tempo do contato. Porque quando a gente se encontra, a gente troca energias e a gente diminui as aflições. Eu trabalho como psicanalista e tenho muitas pessoas angustiadas que eu atendo. O que a gente faz com a angústia do outro? Que resposta a gente pode dar para aliviar essa angústia ou esse desespero, a ansiedade, a depressão? Não há um remédio, não há uma palavra mágica. Vocês, por acaso, viram Jesus dizer no Evangelho algumas palavras que a gente pudesse copiar e repetir? Os gestos de Jesus eram gestos de afeto. O modo de Jesus curar as pessoas é pela afeição. A afeição é uma palavra em desuso. Vocês já repararam? Ninguém fala em afeição. A gente trocou isso por outras coisas. Eu falei há pouco de empatia, falei de compaixão, né? Falei de amor, mas afeto, afeição, é algo que raramente alguém fala. Vocês falam afeição em casa? A gente não usa mais essa palavra. Afeto é algo de extrema importância para o ser humano. Quando a gente olha a nossa história primitiva, o afeto é alimento da alma, exatamente o que eu estou dizendo. O que nos distingue como seres mais despertos e desenvolvidos não é a nossa inteligência, é a capacidade que nós temos de desenvolver os afetos. Porque os animais têm afetos. Quem observa animais
principalmente esses que não são feras, que estão na nossa cadeia mais próxima, galinha, o boi, o cachorro, o gato, os macacos, né? Pássaros, eles são muito carinhosos, são muito afetuosos. E nós, em algum momento, nos demos conta dessas relações de afeto e passamos a escolher, pela inteligência, as pessoas que nós temos mais afinidade, tentando estabelecer uma relação social duradoura, que possa se organizar, crescer e ampliar, né? Progredir. Chegamos até aqui. Gente, são mais de 100 mil anos da história do Homo sapiens, né? Se a gente incluir o primeiro homem das cavernas, talvez 8 milhões de anos, para a gente chegar até aqui, nessa condição genética que nós estamos. Só que parece que quanto mais inteligente, no sentido da esperteza, a gente fica, mais diminuem os afetos. E eu não estou falando aqui para a gente sair por aí abraçando todo mundo na rua, não é isso. O afeto, ele não necessariamente é o toque. O afeto é o estar próximo, é o olhar, é às vezes um contato mínimo, discreto, uma mão no ombro, um aperto de mão, uma conversa jogada fora. Falar e escutar é um excelente método de cura, excelente método de cura. Tanto isso é verdade que a Igreja Católica, durante 2000 anos, defendeu a confissão e ainda hoje defende. Porque a pessoa, quando fala dos males, e o padre tem, entre aspas, ali, né, o sigilo, a pessoa se alivia de alguma maneira, porque ela escuta ela falando. E é isso que fazem os psicólogos, os psicoterapeutas, os psicanalistas. É isso que faz também os médicos, que são espertos. Porque às vezes hoje os médicos querem atender a gente com 15 minutos, a gente não tem nem tempo de contar. Ele já vai logo no exame e nos sintomas. Você está sentindo o quê? Né? E se sai dali com uma receita gigantesca de medicação. Mas os médicos clínicos de família, ou os homeopatas, eles às vezes ficam 1 hora, 2 horas ouvindo a gente. E através do que eles ouvem e do que a gente fala, eles sabem interpretar os sintomas para diagnosticar não a doença, mas a causa daquelas doenças. Porque é muito fácil a gente chegar hoje no médico, ou numa farmácia, ou no Google, pesquisar sintoma e fazer um autodiagnóstico. Mas o que adianta esse diagnóstico, mesmo que ele esteja certo, se a gente não vai na causa do que está provocando esses sintomas? Nós precisamos saber reutilizar os afetos para poder aprender a sermos de novo misericordiosos. Uma mãe afetuosa não é aquela que mima o seu filho. A gente às vezes confunde afeição com mimar as pessoas. Não é sobre isso. O cuidar do outro, às vezes, implica em ser contrário à ação que o outro pratica. Nós jamais seremos amigos de alguém que, sabendo que ele está fazendo algo errado, a gente não quer ofendê-lo, não quer contrariar. Gente, se a gente é amigo, a gente tem que ir lá e dizer. A gente tem que ir lá abraçar ele e dizer, olha, vamos fazer junto diferente. Isso aqui não está legal você fazer. Nós temos que ter a fala que corrige, a fala que cuida. Os pais têm que retomar essa fala. Depois as pessoas chegam adolescentes rebeldes, e os pais, meu filho é muito rebelde, não sei o que fazer. Nós, espíritas, sabemos que causas de doenças estão associadas a outras encarnações. Ok. Mas e nessa encarnação? O quanto a gente está contribuindo para esse resultado? Quanto foi que esse espírito apostou na gente?
para que a gente pudesse educá-lo por misericórdia. E a gente abriu mão, a gente abandonou, a gente se esquivou, a gente foi indiferente. O contrário, provavelmente, da misericórdia é a indiferença. E nós vivemos num mundo de muita indiferença. Quando a gente não se preocupa com o que a gente faz e com as consequências do que a gente faz, o quanto isso afeta a toda a humanidade, a toda a natureza, nós estamos sendo indiferentes. Às vezes a gente pensa que as coisas são apenas aquilo que está na aparência, né? Houve um fato essa semana que chocou o mundo inteiro. Não vou dizer o nome, mas uma inteligência artificial, ela criou um desejo mundial, uma aspiração mundial das pessoas reproduzirem as suas próprias fotos, as suas imagens, no formato de um estúdio japonês maravilhoso. Maravilhoso. De um artista que demorou mais de 50 anos, demorou a sua vida inteira, hoje ele tem 80 e poucos anos, para chegar naquela forma, naquela tonalidade, naquele traço. Esse grupo de empresas de inteligência artificial pegou todo o trabalho desse artista, pediu para a máquina estudar, aprender e copiar o estilo. Vejam que sutileza. A lei de direito autoral pune aquele que copia a obra idêntica ou muito parecida, como plágio, né? Mas não pune quem copia o estilo. Então, se a máquina aprendeu o estilo do Miyazaki, pela lei ela está protegida, porque ela não está copiando as imagens do Miyazaki, ela copiou o estilo. Gente, tem alguma coisa errada, pelo menos do ponto de vista ético, a gente dizer isso. E o que o Miyazaki ganhou com isso? Ele foi consultado se ele concordaria ou não? Olha o que é mais incrível. Ele é um artista de propósito voltado para a ação à mão. Os filmes dele são feitos e desenhados à mão e depois transformados em fotografia e imagem cinematográfica. Porque ele valoriza o trabalho artístico. Justamente com esse artista, pegou-se a inteligência artificial e se distorceu completamente essa obra para as pessoas colocarem as suas próprias fotos instagramáveis e divulgarem nas redes sociais. E com isso eles ganharam milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Aí tem uma pergunta que alguém, graças a Deus, fez, que é o seguinte: vocês sabem o quanto eles gastaram de água para poder gerar todas essas imagens? Quanto eles gastaram de eletricidade? Quanto eles geraram de carbono na atmosfera para fazer isso? O que parece uma coisinha boba, ingênua, que é uma imagenzinha com a cara ali do Estúdio Ghibli. Não há nada de ingênuo, não tem almoço grátis. Nós é que estamos cegos diante do mundo, esperando que façam por nós a misericórdia. Mas nós não estamos olhando o nosso papel na misericórdia com o mundo. Gente, Jesus nos convida a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Esse é um momento perigoso de transição planetária. Nós estamos sendo constantemente manipulados de coisas aparentemente inofensivas, que não são inofensivas, não tem nada de inofensivo. Então, para que a gente possa, de novo, reaprender as condições de afeto, as condições de amor e chegar na misericórdia, a gente precisa retomar as nossas origens, as nossas lições mais tenras, mais primitivas da nossa criação, especialmente na natureza. Porque a natureza, sim, é misericordiosa com a gente. A gente vai e polui o planeta, a gente seca os rios, a gente polui as águas,
E a terra está grandiosa, maravilhosa. O sol nasce todo dia. Quando começa a seca demais, vem a chuva. Ela permite que a gente possa usufruir daqui como um verdadeiro paraíso. Não há vingança na terra. Não há vingança nos animais. A gente cansa de ver pessoas que maltratam animais e os animais idolatram esses tutores. Não há vingança na natureza. O único ser na natureza que é capaz de cometer uma maldade, uma vingança, é o ser humano. Mas não foi a inteligência que desenvolveu isso. Foi a indiferença. Nós trouxemos esse traço e alimentamos isso com tanta constância que passamos a achar normal. Como se fosse um ato burocrático, como se fosse um carimbo que a gente não presta atenção. Então, nós precisamos olhar àqueles que nós ofendemos ao final. Àqueles que, de fato, estabelecem conosco uma relação cruel, mas que tem uma história, tem uma razão de ser, tem uma vida pretérita. Não cabe a gente fazer julgamento. Nós não precisamos conviver com essas pessoas que são cruéis, com essas pessoas que são ignorantes. Nós apenas temos que tolerá-los. E se for possível, a gente pode se afastar delas. Mas isso tem um preço, e muitas vezes a gente não quer pagar esse preço. A gente não quer se afastar porque a gente não quer abrir mão do conforto, ou do status, ou da circunstância que isso provoca na gente. Nós temos que refletir, gente, nesse momento e dar o testemunho. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil para ninguém, mas a gente precisa ficar perto, de preferência, se afastar o máximo possível das redes sociais. Usem isso para o trabalho, usem até para o entretenimento, mas cuidado. Cuidado com o que estão fazendo por nós. Cuidado com as fotos, as imagens, as notícias que vocês curtem, que vocês compartilham. Cuidado com as mensagens que parecem inofensivas e inocentes. Eu canso de ver mensagens bonitinhas e alguém põe assim: Sócrates, Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Gente, vocês foram lá investigar se essa frase de fato é desses autores? O que está por trás disso? Será que tem alguém tentando ficar milionário quando vocês compartilham isso? Não tem almoço grátis, gente. Então, se vocês gostaram da frase, copiem a frase à mão e coloquem, reescrevam ali, refaçam esse desenho. Hoje é fácil, tem tantos aplicativos que fazem isso. Tira aquele nome falso. Não importa, se o conteúdo é bom, que importância tem o autor? Vocês não precisam ser tão criteriosos assim, divulgar o autor, se o conteúdo é bom. Mas não alimentem essa indústria de pessoas que ficam provocando o copiar e colar para que eles ganhem dinheiro, para que eles ganhem visualizações. Saiam disso, saiam disso. Cuidado com causas que vocês defendem. O momento é de transição. Nós não podemos ser ingênuos do que está acontecendo. Nós precisamos ser espertos como as serpentes, como Jesus nos disse. Nós temos que ser amorosos, mas não podemos ser ignorantes diante das coisas que acontecem. Vejam o julgamento de Jesus. Pilatos é colocado numa cilada, né? O Sinédrio leva Jesus para o governador romano, dizendo: Jesus cometeu um crime grave contra o império, porque ele se diz rei dos judeus. Se ele é o rei dos judeus, ele ameaça o trono de Tibério César. O governador Pilatos é obrigado a receber a denúncia e investigar. Ele vai investigar Jesus, pergunta provavelmente ali para os seus soldados, que conheciam a trajetória de Jesus, e ele não encontra absolutamente nada. Ele diz: olha, não vejo nenhum crime. Devolve e manda para Herodes. Se ele está dizendo que é rei, o problema é do Herodes. O Herodes o maltrata, etc. e tal, devolve Jesus para ele dizendo: não, eu sou rei nomeado por Tibério. Logo, se ele ameaça o meu reino, ele ameaça o Tibério. O problema é de vocês. Devolveu o problema para ele.
E tem vários outros contextos que eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas, para piorar, Pilatos fala assim, poxa, está na Páscoa, quem sabe esse povo se contenta com o castigo. Manda chicotear Jesus. Os soldados fazem chacota de Jesus. Coloca uma coroa de espinho, coloca um manto vermelho, como se ele fosse rei. Apresentam ele para o público. Só que eles estão diante de um átrio. Então, a multidão lá fora era de 1 milhão de pessoas, mas ali dentro, a gente não sabe exatamente quantos. Talvez 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Você sabe quanto cabia. O Sinédrio sabia disso. E ele comprou várias pessoas e colocou ali dentro e não deixou os seguidores de verdade de Jesus entrarem naquele átrio. E aí, quando Pilatos pergunta, olha, vocês estão satisfeitos? Vão libertar? Eles dizem, não. Ele fala, então tá, então vamos colocar aqui, ó, o pior de todos os bandidos que vocês conhecem, que é Barrabás ou Jesus? E eles escolhem quem? Eles escolhem Barrabás. Jesus é condenado. Nós estamos sendo induzidos como naquele átrio, como naquele lugar em que Jesus é o nosso Salvador e a gente deixa que ele morra crucificado na cruz. Nós não podemos ser ingênuos. A verdade está sendo crucificada todos os dias por falsas verdades, por mentiras, por fake news. Pessoas bem intencionadas estão sendo silenciadas, estão sendo canceladas, estão sendo apagadas. Notícias estão sendo adulteradas. As pessoas têm falado muitas frases de efeito. E agora, com a inteligência artificial, você consegue fazer caras e bocas dos influencers. Cuidado, gente, cuidado. Procurem pesquisar, procurem estudar. Todos nós temos inteligência, capacidade de compreensão. E se não soubermos o que está acontecendo, é melhor silenciar do que falar besteira. A misericórdia exige de nós o uso da razão. Amai-vos e instruí-vos, nos diz o Espiritismo. Não é apenas amar, não é apenas ir lá e praticar a caridade. A verdadeira caridade é a reforma íntima. Está lá na lousa que o Pai André pediu que eu colocasse na entrada da casa. A verdadeira caridade é a reforma íntima. Se nós não fizermos a transformação moral, nós não seremos capazes nem de sequer de compreender a misericórdia, quanto mais de praticá-la e de receber a misericórdia. E todos nós queremos e precisamos da misericórdia. Que a gente possa olhar para dentro de nós, sobre as nossas verdades, sobre as nossas fraquezas, compreendendo os nossos erros e assim aprender a compreender e aceitar os erros alheios. Deixe a justiça para Deus. A lei de causa e efeito é universal. Aqueles que praticam o mal irão ser julgados pelas suas próprias consciências e irão ter que reparar esse mal. Vivamos com alguma sobriedade na sociedade, com leis razoáveis, mas sem a vingança, sem o desejo do ódio e principalmente sem a indiferença. Porque é a indiferença que acaba criando as maiores discórdias. Quando nós retomarmos a empatia e os afetos, as nossas relações ficarão mais simples. Na graça de Deus.